Uma revolução está se desenrolando diante de nossos olhos. Uma revolução que a maioria das pessoas desconhece. Essa revolução está nos levando à introdução da marca da besta, como profetizado no livro do Apocalipse. O que estou falando é da internet das coisas, comumente conhecida como IoT. A internet das coisas refere-se a uma vasta rede de dispositivos físicos conectados à internet, permitindo que eles coletem e compartilhem dados. A internet das coisas não é apenas um conceito futurista, é uma realidade que está crescendo rapidamente e infiltrando todos os aspectos de nossas vidas. Exemplos incluem dispositivos domésticos inteligentes que controlam luzes, ar-condicionado, termostatos e sistemas de segurança. Rastreadores de fitness vestíveis que monitoram a saúde e os níveis de atividade. E carros conectados que oferecem atualizações de tráfego em tempo real e capacidades de condução autônoma. Esses dispositivos têm como objetivo tornar nossas vidas mais convenientes e eficientes, mas também servem a outro propósito: coletar vastas quantidades de dados sobre nós. Dispositivos inteligentes, carros inteligentes e cidades inteligentes estão redefinindo nossas vidas através da internet das coisas. Entramos em uma era onde esses dispositivos não apenas ouvem o que dizemos, mas também monitoram nossas ações, pesquisas na internet e localizações. Imagine um sistema doméstico inteligente que sabe em que cômodo você está a qualquer momento ou quanto tempo você passa em cada cômodo em média todos os dias. Este nível de vigilância é sem precedentes e é apenas o começo. A maioria das pessoas já ouviu falar da internet das coisas, mas muito poucos estão cientes de uma extensão ainda mais íntima dessa tecnologia: a internet dos corpos, ou IoB. A internet dos corpos envolve dispositivos que são integrados ao corpo humano, ou podem ser usados nele para coletar dados de saúde e biometria. Embora a internet dos corpos seja um campo mais novo e emergente em comparação com a internet das coisas, está ganhando força rapidamente. E eu digo a você, até 2025, devemos estar preparados para ver um aumento exponencial na integração dessas tecnologias nos corpos das pessoas. Imagine dispositivos implantáveis que monitoram sua saúde de dentro do seu corpo ou interfaces cérebro-computador que permitem a comunicação direta entre seu cérebro e dispositivos externos. Isso não é ficção científica, esta é a realidade para a qual estamos caminhando. Veja os avanços feitos pela Neuralink, uma empresa que trabalha com interfaces cérebro-computador. Somente este ano, a Neuralink alcançou avanços significativos. Especificamente, este ano, a Neuralink recebeu aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos do EUA, FDA, para conduzir seus primeiros ensaios em humanos. Em janeiro, Elon Musk anunciou que, pela primeira vez, sua empresa Neuralink implantou um chip cerebral em um humano como parte de um ensaio clínico preliminar. Nolan Arbaugh, o primeiro sujeito de teste humano da Neuralink, conseguiu controlar um mouse de computador usando apenas seu implante cerebral. Este feito notável destaca a capacidade do dispositivo de interpretar e transmitir sinais neurais com alta precisão, permitindo que Arbaugh execute tarefas em um computador diretamente através do pensamento. Isso é fascinante. A Neuralink visa ajudar pessoas que vivem com condições debilitantes a se comunicarem e controlarem dispositivos externos com seus pensamentos, mas não para por aí. Há figuras influentes e organizações, como aquelas envolvidas com o Mundo Fórum Econômico Mundial, que estão buscando integrar interfaces cérebro-computador com inteligência artificial. Eles vislumbram um futuro onde esses sistemas serão tão avançados que poderão monitorar não apenas nossas ações, mas também nossos próprios pensamentos. Sim, você ouviu corretamente. Monitorar seus pensamentos. Seus pensamentos privados não serão mais privados. A tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida, mas está caminhando rapidamente nessa direção. Alguns de vocês podem pensar que isso soa como algo exagerado, que uma tecnologia capaz de ler sua mente nunca existirá. Mas, meus amigos, os estágios iniciais dessa tecnologia já estão aqui.
Os avanços da Neuralink são apenas o começo. Não subestimem o poder da inovação humana. Pensem na tecnologia que vocês consideram comum hoje em dia. Apenas 300 anos atrás, os dispositivos que usamos diariamente seriam considerados bruxaria. Nosso mundo mudou drasticamente e tão rapidamente, e não há razão para duvidar de que chegaremos a um ponto em que até mesmo nossos pensamentos poderão ser monitorados. Em 2025, testemunharemos um aumento drástico na integração da internet dos corpos. Veremos mais chips implantáveis e outras tecnologias sendo introduzidas nos seres humanos. Esses avanços serão celebrados como milagres da medicina moderna e da conveniência, mas devemos estar vigilantes. Devemos estar cientes das implicações de tal tecnologia. Apocalipse 13, 16, 17 nos alerta sobre a marca da besta. A todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, foi-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. A marca da besta é um símbolo de aliança com o anticristo e uma rejeição a Deus. À medida que a tecnologia avança, devemos estar atentos a qualquer sistema que busque nos controlar e monitorar a esse ponto, pois este pode ser o próprio sistema que o anticristo usará para impor sua marca. A internet dos corpos, com seus dispositivos implantáveis e interfaces cérebro-computador, pode ser um passo em direção a tal sistema. Imagine um futuro onde você não pode comprar ou vender, a menos que tenha um implante que monitore cada movimento e pensamento seu. Isso não está tão distante fantasia distópica. Esta é uma potencial realidade para a qual devemos estar preparados. Agora deixe-me enfatizar um ponto crucial. Satanás é muito mais inteligente do que você ou eu. Ele existe há muito mais tempo e tem enganado a humanidade por séculos. Devemos lembrar que ele está incansavelmente preparando o mundo para a chegada do anticristo. Não tenho dúvida de que o sistema do anticristo já está na Terra. Estamos testemunhando muitos sinais e muitos eventos finais se encaixando. Você pode se perguntar quem iria se oferecer voluntariamente para ter seus pensamentos monitorados, mas você acha que eles vão nos apresentar dessa forma? Claro que não. Em vez disso, eles vão disfarçar isso com promessas atraentes, como uma tecnologia inovadora que pode monitorar seu corpo e prever um infarto 1 hora antes de acontecer. Esse dispositivo implantável notificaria tanto você quanto os profissionais de saúde antes que o infarto ocorra. Quem não acharia isso atraente? Lembre-se de quem é o Deus deste mundo. Lembre-se de quem é o pai da mentira. Uma revolução está se desenrolando diante de nossos olhos. Uma revolução da qual a maioria das pessoas não tem conhecimento. Essa revolução está nos levando à introdução da marca da besta, conforme profetizado no livro do Apocalipse. Apocalipse 13, 15, 18. E lhe foi dado poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. No 18º verso do 13º capítulo do livro do Apocalipse, a Bíblia afirma claramente que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo. Ele é um homem e não um sistema. Ele é um homem e não um governo. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma organização. Ele é um homem e não um estabelecimento. Ele é um homem e não uma sociedade secreta. Ele é um homem e não um ser espiritual. Ele é um homem e não uma força. Ele é um homem e não uma ideia. Ele é um homem e não uma teologia. Ele é um homem e não um movimento ou força. Não, a palavra de Deus
quer deixar claro que quando falamos do anticristo, estamos falando de um homem, e que homem ele será. A Bíblia descreve esse homem como a besta do mar. Essa descrição simbólica do anticristo como a besta do mar revela muito sobre sua natureza, sua origem e seu caráter. É interessante notar que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas como uma besta, um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás. Vemos no segundo verso do 13º capítulo do livro do Apocalipse quem deu ao anticristo seu poder. Apocalipse 13:2. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. É Satanás quem lhe deu seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam gravemente o poder e a autoridade de Satanás. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia frequentemente se refere a Satanás como o Deus deste século, como vemos em 2 Coríntios 4:4, ou como o príncipe da potestade do ar, como vemos em Efésios 2:2. Essas designações oferecem uma visão sobre a autoridade e a influência temporária de Satanás no reino terrestre. A Epístola de João até afirma, em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Esses versículos juntos sugerem que Satanás tem algum grau de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por uma temporada. Agora, quando Jesus foi oferecido esses reinos, não foi porque Satanás tivesse a propriedade definitiva sobre eles, mas porque, no estado caído do mundo, Satanás recebeu uma governança temporária. Contudo, Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adorar Satanás, recusou, citando as Escrituras em resposta: "Para longe de mim, Satanás. Porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele sirva." Como mencionado anteriormente, as Escrituras afirmam que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo. Em Apocalipse 13:2, o anticristo será energizado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os vê como bestas, como animais selvagens, sob o controle do dragão, Satanás. Isso é muito importante e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram Cristo serão julgados no grande tribunal branco, em Apocalipse 20:11-15. No entanto, apenas dois seres humanos não redimidos, ficam de fora desse julgamento do grande tribunal branco: o anticristo e o falso profeta. Eles nem sequer são julgados. São diretamente lançados no lago de fogo. Isso deve mostrar a você que essas duas pessoas não são indivíduos normais. Eles serão alimentados por um nível de maldade como o mundo nunca viu antes. Apocalipse 20:10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O anticristo será mau como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta será Satanás em um corpo humano, e seu número é 666. Sempre que você ver o número 666, deve estar alerta e cauteloso, pois esse não é um número com o qual você queira estar associado. Muitas bandas de rock e meios de comunicação brincam com o número 666, mas esse número é algo com o qual você não deve querer ter nada a ver. Lembro-me de que, há algumas décadas, comprei um telefone e 3 dos números naquele número móvel eram 666. Eu disse, não, obrigado, e liguei para o provedor para trocar o número. Imagine ser um pastor distribuindo seu número para as pessoas e então dizer 666. Isso não é uma boa aparência. Nunca tenha nada a ver com esse número, pois é o número de um homem, é o número de uma besta. Essas inovações aparentemente benignas podem ser cavalos de Troia.
Um cavalo de Troia, em seu contexto original, refere-se a uma história da mitologia grega. Os gregos usaram um cavalo de madeira para ganhar acesso à cidade de Troia durante a Guerra de Troia. Eles esconderam soldados dentro do cavalo oco e o deixaram como um presente enganoso nas portas de Troia. Os troianos, acreditando que era um símbolo de sua vitória, o trouxeram para dentro de sua cidade fortificada. Uma vez dentro, os soldados gregos saíram do cavalo à noite, abriram os portões para o resto do exército e conquistaram Troia com sucesso. Essa história tornou-se sinônimo de qualquer truque enganoso que permite a um inimigo infiltrar-se em um lugar seguro ou protegido. No contexto tecnológico moderno, um cavalo de Troia refere-se a qualquer tecnologia ou dispositivo que parece inofensivo e benéfico à primeira vista, mas que possui capacidades ocultas, projetadas para causar dano ou obter acesso não autorizado. Por exemplo, em cibersegurança, um cavalo de Troia é um tipo de software malicioso que engana os usuários quanto à sua verdadeira intenção. Pode parecer um aplicativo ou arquivo legítimo, mas, uma vez instalado, pode fornecer acesso não autorizado ao sistema do usuário, roubar dados ou causar outros tipos de danos. Quando dizemos que inovações aparentemente benignas podem ser cavalos de Troia, estamos destacando o potencial dessas tecnologias para serem usadas para fins além dos benéficos declarados. Elas podem abrir a porta para um nível de controle e vigilância que nunca vimos antes. À primeira vista, essas inovações podem parecer oferecer conveniência, eficiência e qualidade de vida aprimorada. No entanto, elas também podem coletar vastas quantidades de dados pessoais, monitorar nossas atividades e até influenciar nosso comportamento sem nossa consciência. E uma vez que essa porta esteja aberta, será quase impossível fechá-la. Devemos reconhecer os sinais e entender os tempos em que estamos vivendo. Observe a velocidade com que a tecnologia está avançando, mais rapidamente do que em qualquer outro ponto da história. No século XX, algo decisivo aconteceu. Uma mudança sísmica ocorreu e mudou o mundo para sempre. Antes desse período, o progresso tecnológico era constante, mas relativamente lento, assemelhando-se a uma suave inclinação ascendente. No entanto, o que estamos testemunhando hoje é um aumento exponencial no avanço tecnológico, desenvolvimento que está moldando todos os aspectos de nossas vidas. Considere o período antes do século XX. Por milhares de anos, a civilização humana viu melhorias graduais em ferramentas, transporte e comunicação. A roda, a imprensa e a máquina a vapor foram avanços significativos, mas ocorreram a um ritmo lento e previsível. Então, a Revolução Industrial acelerou o progresso, mas mesmo isso é insignificante em comparação com a explosão tecnológica dos séculos 20 e 21. Estamos vivendo numa geração em que estamos testemunhando como serão os últimos dias, um tempo em que o conhecimento aumentará dramaticamente. A Bíblia fala de um tempo em que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento será aumentado. Daniel 12:4. Essa profecia está se manifestando diante de nossos olhos. A internet, a inteligência artificial, a biotecnologia e a computação quântica são apenas alguns exemplos dos campos em que o conhecimento está se expandindo a uma taxa sem precedentes. À medida que nos aproximamos de 2025, devemos manter os olhos abertos e os corações guardados. Devemos ser discernentes sobre a tecnologia que adotamos e os sistemas que integramos em nossas vidas. A conveniência e os benefícios oferecidos por esses avanços podem nos cegar para os potenciais perigos que eles representam. Devemos permanecer firmes em nossa fé e vigilantes contra qualquer tentativa de controle que comprometa nossa lealdade a Deus. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:2-4, pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, repentinamente, virá sobre eles a destruição, como as dores de parto para a que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Dores vêm sobre uma mulher grávida, e elas não escaparão.
Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Devemos estar cientes dos sinais dos tempos e permanecer vigilantes. Irmãos e irmãs, a revolução está acontecendo agora. A internet das coisas e a internet dos corpos estão transformando o nosso mundo de maneiras que podem levar ao cumprimento das profecias bíblicas. Devemos estar preparados para o que está por vir em 2025 e além. Devemos ser discernentes quanto à tecnologia que adotamos e permanecer vigilantes. O mundo está mudando. O mundo está se direcionando para uma nova direção estranha, e todos nós somos testemunhas disso. Estamos vivendo numa era em que o mundo está reformando, transformando e dando passos rumo a um futuro desconhecido. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos e reconhecendo a realidade dos nossos tempos. Estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas sabem disso. Você sabe disso. Quase parece que o mundo inteiro está segurando a respiração coletivamente, à beira do precipício, sentindo que algo monumental está prestes a acontecer. Sem dúvida, um dos eventos mais chocantes que abalou o mundo recentemente foi a tentativa de eliminar Donald Trump. Esse evento, em que Donald Trump foi alvejado na orelha, sem dúvida aumentou as tensões em nossa nação, em um momento em que muitos pensavam que as tensões não poderiam subir mais. Naquele dia fatídico, enquanto Trump estava discursando em um comício, um tiro ecoou no ar e o atingiu. A nação ficou estupefata e o mundo assistiu, horrorizado e incrédulo. Esse evento só acrescentou a sensação de que estamos vivendo tempos sem precedentes. Após essa tentativa de assassinato, muitas perguntas estão sendo feitas sobre as falhas de segurança que ocorreram antes desse evento. Como alguém conseguiu chegar tão perto de um ex-presidente? Quais lacunas na segurança permitiram que isso acontecesse? Essas perguntas não apenas provocaram uma conversa nacional, mas também levaram a uma investigação sobre como tal violação poderia ocorrer. Essa tentativa recente contra a vida de Donald Trump não é um incidente isolado. Na história dos Estados Unidos, a nação tem um longo histórico de assassinatos presidenciais e tentativas de assassinato. Abraham Lincoln, o 16º presidente, foi assassinado por John Wilkes Booth em 14 de abril de 1865, no Ford's Theater. Talvez o assassinato mais famoso de todos os tempos seja o de John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963. Muitos outros presidentes notáveis também sofreram tentativas contra suas vidas, incluindo Theodore Roosevelt, em 1912, Franklin D. Roosevelt, em 1933, e Gerald Ford, que enfrentou 2 tentativas em setembro de 1975. Além desse evento, as notícias estão repletas de acontecimentos que nos revelam que estamos de fato nos últimos dias. A era da guerra nuclear paira sobre nós, lançando uma sombra que cresce mais escura a cada dia. Os Estados Unidos possuem mais de 1000 ogivas nucleares prontas para serem lançadas. Algumas dessas ogivas podem ser disparadas em até 60 segundos. Sim, você ouviu corretamente. Em até 60 segundos. O poder das armas nucleares hoje é muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Quando as armas nucleares foram inventadas pela primeira vez, o mundo mudou para sempre. J. Robert Oppenheimer, o físico teórico que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, compreendeu a gravidade de sua contribuição para essa arma poderosa. Ele disse famosamente: "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Oppenheimer citou essa frase para expressar o poder profundo e aterrorizante da bomba atômica, uma nova forma de destruição capaz de obliterar cidades inteiras e, potencialmente, destruir a civilização humana. Inicialmente houve armas atômicas como as usadas em Hiroshima e Nagasaki, mas na década de 1950 foram desenvolvidas armas termonucleares. Uma arma termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio, é tão poderosa que usa uma bomba atômica, similar à que foi lançada em Hiroshima, como mecanismo de ativação. Sim, você ouviu corretamente. Imagine isso por um momento. A explosão que vimos em Hiroshima é apenas o gatilho para algo muito mais devastador. Imagine que uma arma termonuclear
usa um processo de 2 estágios para seu poder explosivo. O primeiro estágio é uma bomba de fissão, uma bomba atômica que gera temperaturas e pressões extremas necessárias para iniciar o segundo estágio, a fusão nuclear. O estágio de fusão envolve a fusão de isótopos de hidrogênio, liberando uma quantidade tremenda de energia, muito maior do que a da bomba de fissão sozinha. Assim, a explosão inicial da arma termonuclear é desencadeada por uma bomba atômica e a reação de fusão resultante produz uma explosão de magnitude muito maior. A destruição que essas armas podem causar em um instante é quase inimaginável. É um pensamento sóbrio que tais armas existam e estejam prontas para serem usadas a qualquer momento, em 60 segundos. Mateus 24 fala sobre desastres naturais. O aumento na frequência e intensidade dos terremotos em 2023 e 2024 é notável. Europa, América do Norte e Ásia experimentaram ondas de calor recordes, causando numerosas mortes e danos ambientais significativos. Por exemplo, em 2023, a Europa viu as temperaturas dispararem para níveis sem precedentes, levando a uma ampla gama de doenças relacionadas ao calor e mortes. A América do Norte enfrentou ondas de calor semelhantes, com temperaturas alcançando recordes em cidades por todo o continente. Na Ásia, países como a Índia também enfrentaram temperaturas extremas e condições climáticas severas. E a China enfrentaram temperaturas escaldantes, resultando em impactos devastadores na agricultura e nos suprimentos de água. Inundações sem precedentes também causaram enorme destruição e deslocamento de populações. Em 2022, o Paquistão sofreu inundações severas que submergiram grandes partes do país, deslocando milhões e causando bilhões de dólares em danos. A Alemanha também enfrentou inundações catastróficas que varreram cidades e vilarejos, deixando um rastro de destruição. Guerras e rumores de guerras são outro sinal dos tempos em que vivemos. A tensão entre China e Taiwan exemplifica os guerras e rumores de guerras mencionados em Mateus 24, mas esse não é o único conflito. O conflito entre Rússia e Ucrânia é um exemplo flagrante, com violência, deslocamento e sofrimento, tudo apontando para um mundo em turbulência. Existem várias guerras civis ao redor do mundo que você pode nunca ouvir nos meios de comunicação tradicionais. Esses conflitos estão destruindo nações, causando sofrimento e desespero sem fim. O aumento da violência e do caos, os desastres naturais e a iminente ameaça de guerra nuclear são todos sinais de que estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas estão sentindo isso. Estamos todos coletivamente contendo a respiração, sabendo que estamos à beira de algo grandioso. A Bíblia nos diz em Mateus 24, 6, 8: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores de parto. Essas palavras são mais verdadeiras hoje do que nunca. Estamos testemunhando o desenrolar de eventos que foram previstos há séculos. Os sinais estão ao nosso redor. O mundo está mudando de maneiras que nunca poderíamos imaginar. É um tempo de grande turbulência e incerteza, mas também é um tempo de despertar. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para a realidade de nossos tempos. Elas estão reconhecendo que estamos vivendo nos últimos dias e que a mensagem do Evangelho e a precisão das profecias bíblicas são mais relevantes do que nunca. Um tratado de paz com Israel por 7 anos, prometendo segurança e estabilidade, é uma figura central nas profecias de Daniel e Apocalipse. No entanto, esse tratado será uma fachada para as verdadeiras intenções do anticristo, que eventualmente quebrará o acordo e trará uma tribulação sem precedentes, como descrito em Daniel 9:27 e outros textos proféticos. O ambiente atual em Israel, com conflitos em andamento, ameaças de países vizinhos e agitação política interna, pode criar as condições ideais para a ascensão de um líder que supostamente trará a paz,
mas que na realidade será o anticristo. Dada a situação global e a crescente busca por estabilidade, é plausível considerar que estamos próximos da manifestação desses eventos profetizados. Perguntas inquietantes surgem. Poderia o anticristo já estar entre nós, prestes a emergir no palco mundial? O livro do Apocalipse está prestes a se desenrolar diante de nossos olhos? Será que o restritor, aquele que agora detém a força do mal, está prestes a ser removido? Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão à beira de chegar à terra. O falso profeta e suas maravilhas enganosas estão prestes a tomar o centro do palco na história humana. Poderia Apolo, o destruidor, estar prestes a ser solto, junto com seu exército maligno do abismo? Os 144.000 estão entre nós, prontos para serem selados? Os 2 testemunhas mencionados em Apocalipse 11, que têm o poder de fechar os céus, estão próximas de sua chegada? O global aumento da perseguição aos crentes está prestes a começar? A batalha final entre as forças do bem e do mal, como descrito em Apocalipse, está para começar. A Bíblia nos adverte a sermos vigilantes e a estarmos atentos aos sinais dos tempos em que vivemos. Como cristãos, é crucial manter nossos corações e mentes focados na verdade e na esperança oferecida por Deus, mesmo enquanto testemunhamos e nos preparamos para os eventos que podem estar prestes a se desenrolar. O Tratado de Paz de 7 anos com Israel é um ponto crucial nas profecias escatológicas, e a pessoa que o estabelecer será o anticristo. O mundo está desesperado por paz, especialmente no Oriente Médio, e a demanda por um pacificador ressoa globalmente. Esse desejo de paz se alinha perfeitamente com a profecia do anticristo, que surgirá como um salvador e homem de paz, capaz de alcançar o que outros líderes não conseguiram. No entanto, essa paz será ilusória, servindo como um meio para obter controle e implementar um governo de terror. A assinatura desse tratado marcará o início da Grande Tribulação, um período de grande sofrimento e agitação. O contexto global atual apoia esse cenário profético. A polarização crescente, a instabilidade econômica e o desconforto social mundial criam um terreno fértil para a ascensão de um líder carismático que promete soluções e paz. O anticristo provavelmente aproveitará essas vulnerabilidades para se apresentar como a resposta para os problemas do mundo. Portanto, o atual conflito em Israel não é apenas uma questão regional, pode ser um elemento crucial na realização da profecia bíblica. Como crentes, somos chamados a ser discernentes e cientes desses sinais. As profecias em Daniel, Apocalipse e outros livros oferecem insights sobre os eventos que precederão o retorno de Cristo. A assinatura do Tratado de 7 anos com Israel é um marco crítico, indicando que a tribulação está prestes a começar. Diante disso, devemos prestar atenção aos desenvolvimentos em Israel e entender suas implicações dentro do quadro profético mais amplo. A questão que se destaca é se somos a geração que testemunhará esses eventos. A convergência de crises globais, os avanços tecnológicos que possibilitam comunicação e controle mundial, e os crescentes apelos por um governo mundial indicam o iminente cumprimento dessas profecias. O anticristo pode estar vivo hoje, aguardando o momento oportuno para assumir o poder e iniciar seu governo enganoso. Mas o que isso significa para nós? Como devemos responder a esses sinais? Primeiramente, devemos permanecer vigilantes e informados sobre o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Também devemos estar preparados, tanto espiritualmente quanto praticamente. Este é o momento de fortalecer nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Devemos também alcançar outros, compartilhando a mensagem de esperança e salvação. Enquanto navegamos por esses tempos turbulentos, devemos manter nossa fé firme. Devemos lembrar que Deus está no controle, independentemente do quão caótico o mundo possa parecer. Encontramos paz e certeza em saber que o plano de Deus está se desenrolando. Vivemos nos últimos dias, mas
Não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando e sustentando-nos em tempos de crise e incerteza. Em meio a esses desafios, lembremos das palavras de Jesus em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são um poderoso lembrete de que podemos encontrar paz e força em Cristo, independentemente dos desafios que enfrentamos. Ao testemunharmos o desenrolar desses eventos, não devemos perder a esperança. Em vez disso, devemos ver esses sinais como um chamado para a ação, ser vigilantes e preparados, fortalecer nossa fé e alcançar outros, mantendo firme a esperança e a certeza que temos em Cristo. Se você deseja fazer uma aliança com Deus ou se reconciliar com Ele, escreva nos comentários: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe e até a próxima.